Consagramos nosso tempo, nossas vidas, nossa mente, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado e para darmos também aquela porção que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Então, abençoamos os nossos ouvidos, a nossa mente, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, semana passada eu comecei esse assunto, 3 motivos para nós vivermos a microcélula diariamente. Porque é muito importante entender o porquê. Eu vejo que as microcélulas, que é grupos de 2 ou 3 que são formadas, elas vão tendo um grupo, eu vi, eles estavam transformando mais grupo de oração. No outro, eles estavam se transformando mais num grupo de comunhão. E um outro, vão estudar a Bíblia, então. Aí virou um grupo de estudo bíblico. Então, a microcélula, ela pode migrar para várias coisas, e é uma metodologia, viu, irmãos? Tá? Então, você não é obrigado a fazer desse jeito ou daquele jeito. Tem gente que vai falar, tem que ser assim. Então, a gente tem uma tendência na igreja de obrigar, muitas vezes, e tornar santo uma metodologia, né, irmãos? Então, metodologia, como eu falo, é metodologia, ok? E princípios, então, são coisas que a gente tem que fazer. Agora, metodologia você vai fazendo e vai adaptando. E essa microcélula, ela é uma metodologia. Você pode usar ela como você quiser, mas eu estou dando razões para funcionar do jeito que eu estou falando, mas tentando resgatar alguns princípios e valores da igreja. Entenderam? Então, cuidado para nunca chegar, por exemplo, aí, célula, tem que ser assim, tem que ser assado, e pá. Você viu que com o tempo a gente foi vendo que tem muita coisa errada nas células. E aí os caras falavam, a visão, e hoje já não se fala do mesmo jeito. Então, cuidado com o que é método e o que é princípio, valores e essência, ok? Sempre vocês têm que entender isso. E o que eu estou passando para vocês aqui são valores e a melhor maneira de praticar isso é dentro da microcélula. Que a microcélula vem para resgatar esses valores. É isso que nós temos que entender. E é isso que eu estou passando. E o primeiro deles é essa visão que eu passei, que a Trindade é uma comunidade, certo? Então, Pai, Filho, Espírito Santo, eles, desde a eternidade, eles vivem como uma comunidade, onde um serve o outro, um honra o outro, um ama o outro, e vai assim por diante, e que isso se refletiu, eu mostrei como essa trindade, essa comunidade se refletiu em Atos 2, 42, 47, né? E eu fui mostrando ali a comunhão que eles estavam juntos, né? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, a palavra comunhão é koinonia, e tinham tudo em comum, koinós, né? Eles perseveravam unânimes no templo, né? Todos os dias, diariamente, né? Eles partiam o pão e tomavam as suas refeições. Então, partir o pão, nesse contexto aqui, nós estamos falando da ceia. E aí, quando eles partiam o pão, falei, eles estavam todos os dias
da reunião, centralizando Cristo, o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo. Cristo era o centro da reunião deles, todos os dias. Todos os dias. Então, enquanto isso, então a consequência, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Todos os dias, Deus acrescentava novas pessoas. Amém? Ô, Ney, eu acho que no seu aí deve estar vazando aí, a minha voz está... Agora melhorou. Então, irmãos, essa visão da comunidade se refletiu na igreja primitiva. E alguns falam assim, não, isso aqui é impossível, né? A igreja, viver como a igreja primitiva é impossível, principalmente por causa que eles repartiam tudo entre si, né? Bom, irmãos, eu não vou mais trabalhar nesse texto, que eu quero entrar em outro texto, mas só quero dizer para vocês que eu creio que se Deus permitiu colocar essa igreja aqui, esse relato aqui, no início da igreja, para mim é porque Deus está dizendo assim, olha, eis um modelo, eis um padrão, eis o que eu espero de vocês como comunidade, que vocês vivam essa comunidade. E 2 vezes tem a palavra e perseveravam. Então, eu quero dizer para vocês que eu falei da outra vez, existe o lado sobrenatural de Deus e existe o lado humano, a dedicação, a perseverança. Então, se eles, igreja primitiva, com o maior mover do Espírito Santo que houve na história da igreja, um derramamento do Espírito Santo que foi visível, né? Eles estavam vivendo um avivamento ali, né? A gente pensa que tudo era fácil, tudo era sobrenatural, era o Espírito Santo empurrando tudo. Não. O Espírito Santo estava se movendo ali, mas eles tiveram que perseverar. Perseverar. E olha, eles perseveravam em 4 coisas que são a base, uma base do que aconteceu. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Então, irmãos, estou refrescando a cabeça de vocês, né? E eu falei que a ideia que poucas pessoas entendem, que aqui a gente pensa doutrina dos apóstolos, vírgula, comunhão, vírgula, partir do pão e nas orações. Não é assim que está no original grego. Você vai lá no original grego, tá como eu coloquei a versão revista e atualizada. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tem uma vírgula separando essas 2 palavras. E a doutrina dos apóstolos, resumindo, né, eu creio que a essência dessa doutrina era o amor. E essa doutrina dos apóstolos afetou a comunhão deles. Afetou. E eles tinham que e perseveravam. Eles tinham que perseverar na doutrina. Qual que é a essência? Se espremer aí. Qual que é a essência? O amor e a comunhão. Então, esse amor afetou, essa doutrina afetou a comunhão deles. E eles creram e estavam juntos, unidos. O que grudava a eles? Era esse amor, onde eles tinham tudo em nós, comum. Então, depois, no outro versículo, diz, diariamente perseveravam. Então, irmãos, hoje nós temos que estudar melhor Atos 2, 42, 47, e cremos que isso é palavra de Deus, isso aqui não é ficção,
Só que não é algo que é impossível, não. É algo possível. Eu acho que Deus colocou isso aqui na Bíblia para ser um modelo, para ser um exemplo, e que nós, como cristãos, temos que viver isso. Nós não falamos que tudo que nós temos é de Deus, e nada nos pertence. Não é assim que a gente fala, não é assim que a gente ensina, e é isso que eles estão vivendo, eles não estão só ensinando, eles estão vivendo isso. O problema é querer viver isso sem ter essa mesma essência, entendeu? Você chegar numa igreja, não, agora tudo vai ser assim, todo mundo vai ter tudo em comum, vamos repartir tudo que tem. Sem essa mesma essência, sem esses mesmos 4 pontos, onde havia o partir do pão todos os dias. O que era isso? A centralidade de Cristo e o amor de Cristo. E oração em torno do quê? Do sacrifício de Cristo, do amor de Cristo, né? Do reino. Então, se nós não vivermos esses 4 elementos aí, né, nós vamos querer viver tudo em comum, vai dar problema. Então, muita gente que quis viver isso na base da marra, sem ter a mesma essência, vai ter problema. Ok, irmãos? Então, eu falei isso semana passada. Hoje, eu vou pedir para o Ney projetar o Efésios 4, 15 e 16. Projeta Efésios 4, 15 e 16. Diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, ou todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero que algumas pessoas digam para mim, digam aqui para nós, uma ou duas coisas importantes, sem querer pregar tudo, falar tudo, mas fala uma ou duas coisas importantes nesse texto, ok? É só ligar o microfone e falar, olha, Marçal, queria destacar isso, queria destacar aquilo. Pá, então, eu quero que aqui, na verdade, um grupo pequeno, eu queria dividir de 2 ou 3, mas eu quero acelerar. Então, procurem dizer aqui uma ou duas coisas importantes nesse texto aí. Pode falar, gente. Não precisa ficar com vergonha, não. Eu liguei aqui meu celular, eu vou apresentar aqui uns slides daqui a pouco. Vamos ver, vai, eu vou perguntar. Anderson, fala uma ou duas coisas aqui, Anderson. Não precisa aprofundar muito, não. O que você acha importante aqui? Eu acho que o texto é tão vasto que é difícil falar de uma ou duas coisas, né? Mas fala uma, então. Porque ele fala sobre o seguir a verdade em amor. Então, o primeiro aspecto, a verdade é Cristo. Então, nós temos que seguir a verdade em amor. Então, até ontem eu estava falando com o irmão, nós temos que falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Em Cristo, que é o cabeça. Nós não podemos agir por nós mesmos, nós temos que agir pelo cabeça. E essas coisas e as demais vão gerar o crescimento de todo o corpo.
Mas sempre tem uma palavrinha, em amor. Essa palavrinha está em todos os pontos aí, né? Seguindo a verdade em amor, em Cristo, que é o cabeça, e o crescimento que é efetuado é feito em amor. Amém. Mais alguém? Vamos lá. O corpo, ele cresce junto, né? Todas as partes crescem. Eu acho que essa me remete a essa ideia, né? Porque fala que é o corpo inteiro, né? Ele cresce. Então, a expectativa é que o corpo todo vai crescer, não só uma parte do corpo, né? Porque senão a gente vai ter um corpo disforme aí. Muito legal isso, Gilberto. Vamos lá. Jeremias, diz alguma coisa, Jeremias. O que mais me chamou a atenção realmente foi em amor, né? Você pega lá Mateus, quando perguntar a Jesus qual mais, que seria mais importante da lei, ele fala do amor, né? E aqui ele está falando, né? Seguindo a verdade em amor e edificação assim mesmo em amor. Eu creio que a gente tem que amar. Amém. Tanto se a gente não amar, a gente não estaria aqui agora. Amém. Gilmar, diz alguma coisa aí, Gilmar. Nação, vou falar aqui, Vasni. Vasni, fala, Vasni. Cresçamos em tudo. Né? Não é uma coisa só para a gente crescer, né? Tem que crescer no conhecimento, crescer no amor, crescer na graça, crescer no relacionamento, crescer em todos os aspectos da vida que o Senhor nos deu, no caráter. Né? Então, todo o corpo vai crescer, né? Mas nós somos chamados a crescer em tudo, assim como Jesus, né? Sermos completos. Então, essa é um destaque aqui, primeiro, né, do chamamento aí do versículo. Pequeno ponto. Ah, legal. Eu acho que já deu mais ou menos para captar. E eu vou agora projetar. Ô, irmãos, eu vou mandar de novo depois o PowerPoint, que eu já acrescentei algumas coisas. A coisa é dinâmica, né? Tanta coisa para falar. Eu vou apresentar para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Eu vou falar um pouco sobre o propósito eterno de Deus e depois nós vamos voltar ao texto. Ok, irmãos? O que é o propósito eterno de Deus? Primeira coisa, eu quero que vocês entendam que uma essência do cristianismo, da igreja, da vida cristã, é o propósito eterno de Deus. O que eu quero dizer como essência? Eu já falei uma vez, essência é como o oxigênio que vocês estão respirando aí. Se tirar o oxigênio, perdeu a vida. Se nós tirarmos o propósito eterno de Deus, significa o quê? Que nós perdemos a vida, porque há um propósito que está sendo cumprido e que tem que ser cumprido, e isso é essencial, tá? O propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus, que é o PED, né? É o propósito que está acima de todos os propósitos. O que significa isso? Né? Qualquer outro propósito que você tenha, seu trabalho, sua família, seu negócio, propósitos espirituais, pessoais, né, de igreja, tudo tem que caminhar debaixo o quê? Ao propósito eterno de Deus. Se você for escrever todos os propósitos que você tem hoje, todos os seus propósitos têm que estar submetido, colocado em direção ao propósito eterno de Deus. Ok, irmãos? O negócio é o seguinte, a minha imagem está bloqueada,
Bom, vamos lá. Marcelo, a gente está vendo a projeção perfeita, tá? Eu não estou aparecendo, não, né? Você está no grupo aqui, sim. Mas a minha imagem, eu mesmo ou a câmera fechou? É você mesmo. Tá bom. Vamos lá. O propósito eterno de Deus é onde todos os outros propósitos se cumprirão. Presta bem atenção. Se você tirar o propósito eterno de Deus, os propósitos que você tiver vão ser lançados no vazio, porque eles têm que caminhar nesse propósito eterno de Deus. Em outras palavras, todos os nossos propósitos devem se direcionar em direção ao propósito eterno de Deus. Então, digamos que você tem um propósito profissional. Esse propósito profissional tem que caminhar em direção ao propósito eterno de Deus. Você tem um propósito pessoal. Ah, eu agora vou começar a fazer exercício todo dia, tal. Seja o que for, tem que caminhar em direção ao propósito eterno de Deus. Ah, eu quero agora fazer um curso de pós-graduação, tal, blá, blá, blá. Tem que caminhar em direção ao propósito eterno de Deus. E até a família, o centro da família. Sabe o grande erro de todos os ministérios? É santificar demais o ministério da família. Família, família, família. Peraí, o cara depois vai chegar para você e falar assim, Marçal, esse ano eu vou me dedicar à minha família, porque a família é importante, né? E o meu maior ministério é a minha família, né? E eu não vou pegar mais nada, vou me dedicar só à minha família. Espera aí. Isso pode ser correto ou pode estar errado. Porque, sem o cara perceber, ele colocou como propósito fundamental a família, mas a família está submetida ao propósito eterno de Deus. Então, cuidado. Por quê? Porque, de repente, qualquer outro propósito pode nos desviar do propósito eterno de Deus. Se Deus falar com você para largar tudo, até o seu ministério pastoral, de líder na igreja, para se dedicar à sua família, porque você tem abandonado sua família, tudo bem. Mas isso você vai fazer em cumprimento, em alinhamento ao propósito eterno de Deus. Mas não porque a família é importante, porque tudo é importante, tudo é fundamental no reino de Deus. Uma vida é fundamental, mas tudo está caminhando em direção ao propósito eterno de Deus. Amém, irmãos? Então, todos os propósitos devem caminhar, se submeter ao propósito eterno de Deus. Então, a família é importante? É fundamental? Entendeu? Mas ela está submetida ao propósito eterno de Deus. Cuidado com isso, porque tem muitos ministérios que, sem perceber, o ministério da família acaba desviando as pessoas do propósito eterno de Deus. Então, o propósito de Deus, não vou nem explicar muito para vocês, ele começou na eternidade passada e vai até a eternidade futura. Ele não muda. Então, você vê aqui, desde a criação, a ideia é que esse propósito se cumpra. Então, a Trindade era uma comunidade onde eles viviam essa vida de uns aos outros. Então, na eternidade passada, Deus pensou, vamos gerar uma comunidade que reflita a Trindade. Vamos gerar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Então, a eternidade passada
a Trindade decidiu criar uma comunidade que fosse uma família. Então, Efésios 4, 1, 4, 5 diz assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que existisse qualquer coisa, anjos, qualquer criatura, qualquer criação, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus. Quer dizer, antes que existisse qualquer coisa, ele já tinha uma visão, o quê? De uma família. Entendeu? De filhos semelhantes a Jesus. Então, propósito eterno de Deus, eu coloquei assim, através do Espírito Santo, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Por que eu acrescentei aqui através do Espírito Santo? Porque eu acho que no propósito eterno de Deus tem que estar figurado a Trindade. Amém, irmãos? E eu creio que a Trindade está aqui, o Espírito Santo, Jesus e Deus. Houve a queda, Jesus resgatou e continuou, então, assim, o propósito eterno por meio de Jesus Cristo. Então, é isso que a gente fala. O problema nosso, irmãos, e que hoje eu quero mostrar para vocês, é que nós não vemos... essa frase fica como se fosse uma frase pendurada na parede, né? Como nas empresas tem, mas não está dentro do coração das pessoas, porque elas não entenderam essa definição dentro de uma visão de comunidade. Então, eu vou colocar o propósito eterno de Deus e as 3 metáforas da Trindade. É importante você entender que há 3 metáforas, tá? O homem foi criado, o quê? A imagem da Trindade, lembra? Ele foi criado à imagem de Deus, mas em Gênesis 1, 26, ficou claro que essa imagem de Deus é a imagem do Deus triuno, da Trindade. Então, diz, façamos o homem. Então, a Trindade criou o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, quer dizer, a imagem e semelhança da Trindade. E lá em Efésios, nós vamos ver 3 metáforas dessa Trindade. Primeiro, em Efésios 2:6, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Então, a comunidade, né, que é a família, ela tem a metáfora de corpo, que é o corpo de Cristo, e segundo, no mesmo capítulo, versículo 19, diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Então, a segunda metáfora da Trindade é família de Deus, e a terceira metáfora é Efésios 2, de 20 a 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificado para habitação no Espírito, e em outro texto já coloca como templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Então, essas são as 3 metáforas sobre essa comunidade, sobre essa família que nós falamos no propósito eterno de Deus. Essa comunidade, então, é traduzida na palavra de Deus como família de Deus, como habitação do Espírito Santo, como corpo de Cristo. Então, o propósito eterno de Deus pode ser colocado como ter uma família, um corpo, uma habitação através do Espírito Santo, de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Ok, irmãos? Então, família pode ser entendida como corpo de Cristo, família pode ser entendido como habitação, habitação pode ser entendido como família, como corpo, e corpo pode ser entendido como família, habitação. Ok, irmãos?
Agora nós vamos dar um grau a mais nisso aqui. Então, a gente cumprir o propósito eterno de Deus é nós edificarmos essa família, é edificarmos esse corpo, é edificarmos essa habitação. Então, isso é que vocês têm que entender. Que nós, para cumprir esse propósito, nós temos que estar edificando uma família, ou seja, um corpo, ou uma habitação. Então, você vai ver que vai aparecer, muitas vezes, na palavra, o quê? Cumprir o propósito de Deus é estar trabalhando na edificação do corpo. Entenda isso, porque você vai começar a captar o propósito eterno de Deus nessa palavra, edificação do corpo. Quando você está trabalhando na edificação do corpo, o que você está fazendo? Cumprindo o propósito de Deus. Como é que você vai cumprir o propósito eterno de Deus? É ajudando, trabalhando na edificação do corpo. Ficou claro, irmãos? Então, vamos lá. Eu vou dar uma dica para vocês, quando vocês vão ensinar, que é a técnica que eu uso muitas vezes com vocês. Vocês joguem um texto para a turma meditar em grupos de 2 ou 3. Então, na célula, você faz isso. Põe o pessoal meditar. Só que você não dá um contexto inteiro. Você dá uma parte do contexto. Aí eles vão remoer aquele texto. E aí, quando você vem com o texto completo, você vai ver que vai abrir a mente deles. Então, o que eu fiz com vocês foi exatamente isso. Nós detalhamos um pouco o 15 e o 16. Agora, nós vamos entender o texto inteiro. O que o texto inteiro, não é inteiro, mas a outra parte, o contexto dele. E é o 11, e ele mesmo, 11 a 13, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, e outros para pastores e mestres. Os 5 ministérios, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, essa palavra, vocês entendem, já foi explicado muitas vezes, a palavra catartismos, que significa equipar, capacitar. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente enfatizou demais esse aperfeiçoamento dos santos. Então, quando você fala dos 5 ministérios, todo mundo vai dizer, não, os 5 ministérios existem para capacitar, para equipar os santos. Tudo bem. Até aí está correto, mas nós temos que ir até o fim. Por quê? Porque não adianta capacitar esses caras se não completar, porque o texto não morreu aí, ele continua. Esse aperfeiçoamento dos santos tem que chegar no propósito final do texto. E o texto não parou aí. Se fosse só isso, era uma coisa. Mas se você só capacitar os santos, não vai resolver. Por quê? Porque tem um propósito para capacitar os santos. Para o quê? Para que eles exerçam o seu ministério. Certo? E aí que muitos irmãos falam, então, quem edifica o corpo são os santos, porque os 5 ministérios vão capacitar os santos para que os santos desempenhem o seu serviço. Né? Para o quê? Para o quê? A edificação do corpo. Então, não adianta capacitar esses caras se eles, primeiro, não desempenharem o seu serviço. E eles desempenhando o serviço dele, o que eles têm que fazer? Edificar o corpo de Cristo. O que é edificar o corpo de Cristo, irmãos? Cumprir o propósito eterno de Deus. Então, poucas pessoas enxergam isso. Que o propósito dos 5 ministérios é
cumprir o propósito eterno de Deus, é desempenhar uma função que o resultado final é a edificação do corpo de Cristo. E edificar o corpo de Cristo é cumprir o quê? O propósito eterno de Deus. Estão enxergando? E olha aqui, cumprir o propósito eterno de Deus é o quê? Edificar o corpo, é edificar uma família, é edificar uma habitação. E o que esses 5 ministérios estão fazendo? Capacitando os santos para que eles, exercendo o ministério, edifiquem o corpo de Cristo. Em outras palavras, se esses santos empenharem o seu ministério, mas não chegarem na edificação do corpo, então furou. A capacitação não foi completa, porque o propósito final desses 5 ministérios tem a ver com a edificação do corpo. Agora, como é que você sabe que esse corpo está sendo... Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento, Filho de Deus, a plena varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que nós estamos fazendo aqui? Cumprir o propósito eterno de Deus é a edificação do corpo. Um corpo não é um corpo qualquer, irmão. É um corpo que reflita a glória de Deus. Um corpo que seja semelhante a Cristo. Que manifeste a glória de Cristo. É um corpo aonde Cristo seja visto. Ok? Então, não é um corpo qualquer, é a edificação do corpo de Cristo, até que todos, e é isso que eu quero que vocês entendam, nós não estamos edificando pessoas, nós estamos edificando um corpo. E eu vou explicar melhor isso, uma visão corporativa. Então, o propósito eterno de Deus pode ser definido assim: ter um corpo através do Espírito Santo de muitos membros semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, cumprir o propósito eterno de Deus é trabalhar na edificação do corpo. Agora, vamos para o 14, o 15 e o 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio amor para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, aqui há 3 essências que nós temos que trabalhar nesse corpo, ok? E é isso que é o nosso problema. Eu tenho uma mensagem só sobre isso, que seria até um pouquinho mais longa, mas o que é essência? Irmãos, lembra que eu falei no início? Essência é algo que não pode faltar, é o oxigênio, tirou, não tem vida. Então, essas 3 coisas não podem faltar. Se eu estou colocando aqui como essência, é porque se tirar isso, acabou vida. Não tem vida, não tem corpo, é qualquer outra coisa, mas não é o corpo de Cristo. Então, a primeira essência que eu quero falar é Jesus Cristo, e Jesus Cristo como o cabeça. E aqui, cabeça, 2 palavras, comando e autoridade. Comando e autoridade. Jesus é o único comando e a única autoridade do corpo. Então, isso é algo que nós precisamos resgatar hoje na igreja. Por quê? Porque hoje, o que está acontecendo, irmãos? Jesus está que nem a antiga rainha da Inglaterra, que já faleceu, que era adorada, celebrada, honrada, as pessoas se prostravam diante dela, choravam, vibravam, pulavam, acelavam bandeiras, glorificavam, exaltavam essa rainha. Só que ela não comandava, ela não tinha autoridade
para comandar a Inglaterra. Irmãos, eu estou falando uma besteira ou é verdade que Jesus hoje não está sendo a cabeça? Eu creio que Jesus não é a cabeça. Nós, muitas vezes, estamos sendo a cabeça. Eu fui essa semana, me encontrar com um pastor, que ele está lançando a visão para o ano que vem. Qual que é o versículo-chave, qual é a visão-chave que a igreja vai trabalhar o ano que vem. E aí eu perguntei para ele, qual que é a visão? Ele falou, é essa. E qual que é o versículo? Ele ainda não sabe, mas vai buscar. E aí, irmãos, eu quero dizer o seguinte, se ele realmente está bem conectado, debaixo da autoridade de Jesus, aí tudo bem. Mas o que eu acho que acontece? Nós colocamos a nossa visão, nosso coração, o que a gente acha que Jesus quer fazer, e colocamos toda a igreja debaixo disso. Então, muitas vezes, sem perceber, nós estamos sendo a cabeça. Aí nós temos um presbitério. Bom, tudo bem. Mas será que esse presbitério está mesmo, Jesus comandando esse presbitério? Então, esse ponto vai cair naquele ponto que eu dei aquele estudo sobre a centralidade de Cristo. Se não tivesse Jesus sendo centro, e depois, uma hora, eu vou mostrar o que está acontecendo hoje na igreja com essa questão da liderança e como eu acho que deve funcionar a liderança. Mas o fato, a verdade é o seguinte, Jesus, na igreja, está sendo como a rainha da Inglaterra, né? Então, nós temos que resgatar isso. Aí, alguns falam no governo dos 5 ministérios. Pegam Efésios 4:11, os 5 ministérios. Se você for lá, coloca 5 ministérios no Google Imagem, você vai ver que vai aparecer uma imagem escrita assim, o governo dos 5 ministérios. Irmãos, eu creio, eu vou até contar uma experiência. Um dia eu estava orando, e eu estava prostrado numa reunião de oração e adoração. Eu deitei no chão e comecei a orar. E, de repente, me veio uma voz assim, eu senti Deus falando comigo, aquela voz suave, não é audível, falando assim, Jesus é a cabeça. Aí aquilo entrou, essa expressão entrou tão forte comigo, que no dia seguinte eu acordei e entrei na internet e coloquei em inglês, Jesus is the head of the body. E aí, Jesus é a cabeça do corpo, em inglês. E aí eu fui vendo, e olha, eu cheguei nessas duas palavras. Ninguém vai contestar isso, que Jesus como cabeça, ele é o comando, a única autoridade. E aí eu fiquei pensando, porque eu não sinto que Jesus está sendo a cabeça da minha igreja. Aliás, eu não sinto que ele era a cabeça de todas as igrejas que eu participei. Ele estava lá no organograma como a rainha da Inglaterra. Ele não estava governando de verdade. E aí eu caí nesse texto. Pela primeira vez, eu vi nesse texto Efésios 15, Jesus como cabeça. No texto onde todo mundo fala dos governos, dos 5 ministérios, aí eu entendi uma coisa. Paulo deixou bem claro que quem governa a igreja é Jesus. Quem é a autoridade que vai dizer isso, aquilo, é Jesus. E esses 5 ministérios não foram colocados para governar a igreja. Aqui no texto, eles foram colocados para capacitar os santos. Em outras palavras, se você fosse colocar a igreja como uma empresa, esses 5 ministérios não foram colocados como diretoria da igreja.
eles foram colocados como RH, como o RH é que capacita, é que treina, que equipa os funcionários de uma fábrica. Então, esses 5 ministérios não foram colocados para governar. É bom, é interessante que dentro do presbitério, da liderança da igreja, tenham 5 ministérios? Sim, é interessante. Mas aqui é bem claro que os 5 ministérios não foram colocados como governo da igreja. Olha o texto não fala de governar, fala de capacitar, de equipar. E quem que governa essa igreja? Jesus Cristo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou bem claro no texto: quem governa é o Senhor Jesus Cristo. Quem comanda a igreja, quem é? Jesus Cristo. E isso não pode ser na teoria, tem que ser de fato e de verdade. Amém, irmãos? Se tirarmos Jesus e Jesus como cabeça, nós não temos mais igreja, nós temos um corpo sem cabeça, e um corpo sem cabeça não tem vida. Então, ele ainda usa a expressão, cresçamos em tudo. Como é que o corpo vai crescer? Só vai poder crescer se tiver uma cabeça chamada Jesus Cristo. Se colocar qualquer outra cabeça aí, nós estamos criando um corpo anormal. E tirar Jesus como cabeça é ter um corpo sem cabeça. Então, quando ele diz cresçamos em tudo, não vai crescer um corpo onde Jesus não é a cabeça. Pode crescer numericamente, pode crescer institucionalmente, pode crescer assim, 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 mas nunca será o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo tem uma cabeça chamada Jesus Cristo. E ele é a única autoridade e o único comando desse corpo. Amém, irmãos? Uma hora eu vou explicar como seria na prática o resultado disso que eu estou falando, como que teria que funcionar a questão da autoridade no corpo de Cristo, usando esse texto. Mas, olha, tanto, e é aí que o 14 fala, que vocês não andem como um menino pelos ventos de doutrina que conduzem ao erro. Sabe o que acontece? A palavra doutrina aí é a palavra, esqueci no grego, tem a ver com didascalia, alguma coisa, de ensino, são ensinamentos. Então, aqui não está falando de heresias. O problema é o seguinte, é você pegar uma verdade e começar a super enfatizar e usar essa verdade para o quê? Conduzir ao erro. Então, para mim, o excesso de ênfase no versículo 11 apagou o versículo 15 e 16, que para mim são fundamentais. Você já ouviu alguma pregação de Jesus como cabeça nesse versículo 15? Eu digo para vocês, não se prega isso. Só se prega, só se fala no 4, 11, 12, 13. 4, 11, 12, 13. Os 5 ministérios. E a super ênfase nos 5 ministérios apagou o ponto importante que é Jesus Cristo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. E está claro aqui que quem comanda esse corpo, está claríssimo nesse texto, é Cristo. E como que esse corpo vai crescer? Através de Cristo comandando. Se Cristo não estiver comandando, esse corpo pode estar aumentando, mas ele vai aumentar
disformemente. Então, primeira essência é Cristo como corpo. Eu vou correr aqui, que eu estou empolgado aqui, falando demais de uma coisa só, mas é muito importante isso, né, irmãos? É fundamental, a igreja perdeu isso. E nesse texto, eu, pessoalmente, nunca vi ninguém pregando com tanta ênfase, versículo 15. O segundo é o amor. E amor na Bíblia é um amor incondicional, sacrificial. Uma hora eu posso falar de novo esse amor, que é Jesus ensinando. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, isso foi João 13, né? Na noite em que Jesus foi traído. Entendeu? Nessa noite, Jesus falou de um amor incondicional. E quando ele ensinou isso, Judas já tinha saído para trair ele, para pegar os caras lá, e Jesus está ensinando sobre amor, sabendo que um cara que andou com ele estava traindo ele, levando ele para a morte. Então, é um amor incondicional e sacrificial. Por que é um novo mandamento? Porque o antigo era amarás teu próximo como a ti mesmo. Agora não é como a ti mesmo. Agora é amar como eu vos amei. Então, é um novo mandamento. Agora, o outro mandamento ficou em segundo plano. Agora, o mandamento que está na mesa para nós é amar como Cristo nos amou. E como Cristo nos amou de forma incondicional e sacrificial, ao ponto de dar a sua própria vida por nós. Então, ele fala desse amor, tá? Seguindo a verdade em amor. Verdade sem esse amor vou usar entre aspas, hein, irmãos, é uma mentira. Então, viver essa verdade sem amor se transforma numa mentira. Acaba se transformando numa hipocrisia. Eu vou ilustrar com os fariseus. Os fariseus seguiam a verdade, mas sem amor. Viviam uma religião sem amor. Então, uma verdade sem amor se transforma numa hipocrisia, se transforma numa mentira, se transforma numa religiosidade. Amém? Vocês podem orar, podem jejuar, podem dar um dízimo, podem não adulterar, podem se sacrificar, mas sem amor é tudo religiosidade, é tudo vazio. E aí ele usa a mesma expressão para edificação em si mesmo, em amor. Por quê? Edificar um corpo sem amor é um corpo morto. 1 Coríntios 13, nem preciso falar para vocês, né? Mas lá fala, você pode até os dons, falar, orar em línguas, sinais, profetizar, montanha, sai daqui, vai para lá, coisas extraordinárias. Sem amor, você não é nada. E pode vender tudo, sacrificar, dar aos pobres, dar o seu corpo a ser queimado, sem amor. Nada disso tem valor. Segunda essência, amor. Então, e o último, que corpo, ligado, todo o corpo, não é pedaços do corpo, mas todo o corpo interligado, consolidado, ajustado, cada um fazendo a sua parte. O que acontece? Edificação do seu corpo. O que é isso, irmãos? Edificação do corpo, propósito eterno de Deus. Ok? Então, essas três essências estão aqui. Né? Eu não coloquei aqui, mas se você for ler o 17 é o maior
problema da igreja, um dos maiores, não é o maior, mas um dos maiores, e ele vai dizer, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico. Quer dizer, ele está interligando isso aqui com o que ele vai falar. Nosso problema é que a gente termina aqui. Mas o texto não termina aqui. O 17 está ligado a tudo isso que ele vai dizendo. E ele está interligado pelo isso, portanto, no Senhor digo e testifico. Quer dizer, em outras palavras, irmãos, eu quero dizer e eu quero testificar no Senhor o seguinte, que vocês não andem como andam os gentios. Estou traduzindo, na vaidade dos seus pensamentos. Sabe como é que nós estamos fazendo igreja? Nós estamos fazendo igreja do jeito que a gente acha, não do jeito. Por que na vaidade dos seus pensamentos? Porque não está ligado na cabeça. Não está conectado na cabeça. Não está seguindo a cabeça. Está seguindo o quê? A sua cabeça. Está seguindo as cabeças da igreja, que são os líderes, os presbíteros, os pastores, os líderes. Então, ele está falando, olha, eu digo, por essa razão, eu digo e eu testifico, não andem mais como os gentios, que estão indo que pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias cabeças. Quem que tem que ser a cabeça? Não é vocês. Vocês têm que ir pela cabeça que é Cristo. Muito forte, né, irmãos? Muito forte isso. Infelizmente, essa é a realidade da igreja hoje. Então, 3 essências. Cristo como cabeça, amor e propósito eterno de Deus, ok? E então, cumprir o propósito eterno de Deus é edificação do corpo e não indivíduos ou partes do corpo. Eu coloquei isso e eu vou explicar agora, porque nós temos uma mentalidade muito individual. E eu quero explicar. A visão é de edificação de um corpo e não de partes desse corpo. Como é que nós estamos fazendo igreja? Vamos entender. Edificando o corpo. Pedro fala, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casas espirituais. Então, Pedro aqui está nos colocando como, comparando com pedras. Pedras que vão edificar um corpo. O que eu quero dizer para vocês? Se a gente trouxer um monte de pedra e deixar no chão, isso aí não é uma edificação. Quer dizer, você trazer um monte de gente, evangeliza, 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 a igreja cresce e fica aquele bolo de gente lá. Isso não é um corpo, não é uma edificação. Agora, você pegar um monte de pedras e trabalhar nelas, você vai um monte de paralelepípedos, vocês estão vendo aí? Então, discipulado, nós vamos trabalhar, então, o MDA 1 a 1, tal, nós vamos trabalhar cada vida, mas deixar elas amontoadas no pátio, isso também não é um edifício. E, por último, o quê? O que é um edifício? É um monte de pedras trabalhadas, ajustadas entre si, unidas por essa argamassa que é o amor, elas sim formam uma edificação. Se você olhar, você vai ver que do lado esquerdo embaixo tem um monte de pedras disformes, outras um pouco mais elaboradas, outras totalmente, mas elas se encaixam unidas por essa argamassa, formando um edifício. Irmãos, nós estamos formando um corpo e não formando pedras trabalhadas. Então, você trabalha nessas pedras e deixa elas ali, elas não estão interligadas e funcionando como corpo, isso não é corpo. Isso é um monte de pedras trabalhadas e amontoadas no chão. E sem perceber, eu acho que muitas comunidades estão fazendo isso.
trabalhando indivíduos, com uma mentalidade de indivíduos. Eu tenho que orar, eu tenho que isso, você tem que não sei o quê, você não pode adulterar, você tem que ser isso, você... Mas eles não estão funcionando como corpo. Eu vou dar um outro exemplo. Então, estamos edificando o corpo e não edificando indivíduos. Exemplo, a fabricação de um carro. Vou mostrar para vocês. Você chega para um cara, está lá na fábrica, montando a porta, aí você pergunta para ele, o que você está fazendo? Ah, eu estou montando uma porta. Aí você chega para outro cara que está montando os pneus, colocando na roda, aí você pergunta para ele, o que você está fazendo? Ah, estou montando pneu. Aí você chega um cara que está montando o motor do carro, você pergunta para ele, o que você está fazendo? Ah, eu estou montando um carro. Vocês entenderam? Alguns estão montando partes e outros estão, o quê? Montando um carro. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, a gente trabalhar num monte de peças de carro, montar o pneu, montar o motor, montar a carcaça do carro e deixar no chão, isso não é um carro. Então, nós trabalhamos, às vezes, no ministério, trabalhamos vidas, trabalhamos... Só que isso está tudo no chão. Então, trabalhar nas... Ah, montamos uma porta linda aqui. Legal. Mas isso ainda não está colocado no carro. Então, vira o carro que está aqui. Não tem porta. A porta está montada, mas não está colocada no seu lugar. Então, a igreja é isso aqui. É um monte de peças de carro montadas, bonitas, trabalhadas, usinadas, mas está no chão. Não virou um carro ainda. Vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou querendo transmitir aqui? Nós estamos edificando um corpo. Amém? Então, é isso que eu tinha hoje para vocês, e que edificar um corpo, irmãos, nós temos que trabalhar nos indivíduos, temos que trabalhar nas partes, sim, mas nós estamos edificando um corpo e não indivíduos. E a igreja está trabalhando assim, você edifica ali, cada um vai fazendo um pedaço, e nós estamos jogando um monte de peça de carro no chão, porta, painel montado, motor montado, tudo. E até a carcaça do carro existe, mas não existe um carro. Então, nós estamos edificando o corpo. E aí entra a microcélula. A microcélula, ela é a menor parte desse corpo, onde nós estamos tentando resgatar vida de corpo. E vida de corpo é uma família. Família, irmãos, não é que nem parente que a gente encontra final de semana e faz a festa. Não é que nem parente ou sobrinho que você recebe uma ou duas vezes durante a semana. Família é todo dia. É todo dia. E nós temos que estar interligados. É isso aqui, uma parte fazendo parte do outro. Então, a microcélula tem esse objetivo. E as microcélulas vão se juntar nas células, formando uma célula. E essa célula, juntadas às outras células, se transformam num corpo. Então, a base dessa célula é essa microcélula, onde um vai fazer parte do outro, onde não vai ser só reunião de oração, onde não só estudo bíblico. Vocês estão entendendo? Nós estamos edificando um corpo, nós não estamos edificando peças de corpo, nós não estamos edificando uma porta, estamos edificando um motor, nós estamos edificando um corpo que tem que estar interligado.
um fazendo parte de outro, fazendo essa ideia da comunidade, onde tudo lhes é comum, onde um doa ao outro, onde a centralidade de Cristo, né? Onde a vida de um é a minha vida, onde eu me torno responsável pelo outro, o outro se torna responsável por mim, vivemos essa interdependência, né? Vivemos esse corpo. Então, o terceiro motivo é porque, né? O primeiro é que nós somos uma comunidade, refletindo a Trindade. A segunda é que nós estamos edificando um corpo, né? E corpo, como eu falei, não adianta só se reunir no domingo, você tem comunhão, depois saiu de lá, cada um por si, Deus por todos. Aí você vai na célula, aí a célula você tem comunhão, mas saiu de lá, cada um por si, Deus por todos. Aí no discipulado, não, Marcelo, nós temos discipulado. A comunhão lá é mais intensa, sim, mas saiu de lá, é cada um por si, Deus por todos. Então, a microcélula não pode ser isso. A microcélula é todo dia, o tempo todo. Se precisar, Gilmar, olha, eu tive uma revelação sobre você hoje. Nós já nos encontramos de manhã, mas eu estou à tarde ali, aconteceu um negócio, eu ligo para ele, porque nós estamos interligados. É o tempo todo, o dia todo, vivendo vida de corpo. Cada parte bem ajustada, interligada, fazendo a sua parte, edifica o corpo em si mesmo, em amor. Amém, irmãos? Então, espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês o segundo motivo, por que nós temos que nos... por que da microcélula? É isso que nós estamos querendo fazer, porque nós estamos tentando montar um carro, só que nós estamos colocando na igreja um monte de peça jogada no chão e não montamos um corpo, um carro. Nós montamos... Pode falar, seja objetivo, que eu já falei demais, já passei 10 minutos, eu tenho que dispensar vocês aí. Marçal, Oi. bom dia a todos. Eu me veio na mente que eu fiquei lá no sítio lá do meu sogro, e aí vamos o corpo sem a cabeça. Aí alguém já trabalhou na roça e cortou a cabeça do galo e deixa ele sem cabeça. O que acontece? Ele fica se batendo. E hoje, a igreja, o corpo, sem cabeça, fica se batendo. Fica uma... É isso que me veio assim, quando você está falando, né? Deus me levou a lembrar disso. E eu creio que o cabeça sem pecado, sem defeito, não é isso que a gente prega? Não achou pecado nenhum nele. Amém? Amém. Alguém quer fazer mais algum comentário ou uma pergunta rapidinho, hein? Vamos até 8h15, amém, irmãos? E eu vou liberar vocês aí, que eu já falei demais. É muita coisa, como o Gilberto falou aí, né? É muita coisa aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sei que poderíamos comentar muita coisa, falar, porque é muito rico mesmo. Então, irmãos, eu acho que eu vou encerrando aqui. Na semana que vem, nós vamos terminar, né, essa série aí. Aí eu vou remandar de novo o PowerPoint, porque eu acrescentei esse slide do carro, eu dei o exemplo do carro falando, né? E eu achei legal mostrar essa figura, e eu acho muito legal essa figura que eu achei do carro desmontado no chão, né? Eu acho que ele ilustra bem, sem perceber, inconsciente, que nós estamos fazendo. Você quer falar, Gilmar? Não, só falar que tá muito bom. Tá jóia, tá muito bom isso aí, o estudo. Muito rico. Legal. Irmãos, eu acho que esse texto de Efésios, ele é mal entendido, mal interpretado, nos levando ao erro, como diz o versículo 14, pela
artimanhas de algumas pessoas. Eu sei que eles não fazem isso de propósito, alguns, mas alguns aproveitam para mostrar a posição de apóstolo, disso, aquilo, vocês sabem aonde vai parar isso, né? Eles usam Efésios 5:11 para querer colocar essa distorção. Então, cuidado, irmãos, porque existe muito vento de doutrina, poucas pessoas têm esse entendimento que eu passei para vocês hoje, que é muito importante, e a gente tem que passar e repassar isso com a nossa liderança. Amém? O Gilberto, você pode orar aí para a gente encerrar? Gilberto Guerra, o homem que está na luta. Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito que nos traz revelação. Que o Senhor continue iluminando nosso coração, nosso entendimento, para compreender as tuas verdades, para compreender essa realidade. Nos dê graça, sabedoria e discernimento para praticarmos estas coisas, para que sejamos frutíferos, para que o Senhor seja glorificado, para que o teu reino seja estendido e a sua igreja edificada através das nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha estar nos conduzindo o restante desse dia em paz, na tua paz, e que a nossa mente possa estar o tempo todo meditando nestas coisas, para que isso possa ser vida em nós. Amém. Amém. Deus abençoe, bom final de semana, cheio da Bom final de semana, irmãos. Tchau, tchau. Semana que vem aí, viu? Amém. Até sábado. Aí, Januário, Deus abençoe aí. Amém. Até sábado, se Deus quiser.